Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que está assistindo esse vídeo. Nós estamos começando mais um vídeo do canal Nova Vida. Desde já eu te peço, se caso você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que você deixe o seu like, que você compartilhe, ative o sininho e mande mensagem para que nós possamos estar tendo um contato com os outros. Bom, nós vamos estar dando continuidade à série de estudos devocionais do livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Já tem algum tempo que nós não fazemos estudos, devido à questão da pandemia. Nós tivemos que dar uma pequena pausa nesse trabalho, mas graças a Deus estamos retornando e estaremos fazendo os estudos até quando o Senhor nos permitir. Então, vamos lá. Nós estamos no dia 23. E o dia 23 é um dia muito importante, porque é um dia onde nós vamos falar sobre o crescimento, como nós crescemos. Nós vemos numa série de estudos falando sobre o nosso propósito aqui na Terra. Nós viemos estudando o sentido da vida, por que nós estamos vivos, e hoje nós vamos entender como que nós vamos crescer na presença do Senhor, como que nós vamos viver realmente servindo a Deus. Então, hoje nós vamos fazer essa atividade, nós vamos fazer essa lição do dia 23 da nossa jornada, Uma Vida com Propósito. Como crescemos? Capítulo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 15. Essa versão é a Bíblia, a Mensagem. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios capítulo 4, versículo 14. Vamos ler aqui o primeiro verso para que nós possamos nos introduzir no assunto. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Crescimento espiritual não é algo automático. É necessário que haja um compromisso voluntário. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Então, irmãos, nós vemos aqui que ser discípulo não é uma coisa que você não deva querer. Você deve querer crescer. Não é uma questão de você não querer. Você precisa querer crescer. Como nós vimos aqui, muitas pessoas, elas envelhecem, mas não crescem. Elas não amadurecem na sua fé e permanecem na infância. E hoje nós vamos aprender como crescer na fé. Então, nós vamos estar lendo aqui um resumo deste capítulo para que possamos entender como que acontece esse processo de crescimento espiritual. Deus deseja que venhamos a crescer e que nos tornemos maduros na fé. Então nós temos que tomar algumas atitudes que são essenciais para que esse crescimento possa ocorrer. Duas atitudes são importantes para que o crescimento ocorra.
Então, são duas características para que possamos estar estudando hoje. Então, a primeira característica diz assim: a parte de Deus e a nossa parte. Qual que é a parte que cabe a Deus e, obviamente, qual que é a parte que cabe a nós. A salvação de Cristo, ela é perfeita e não podemos acrescentar nada na salvação. Ela já foi obtida por Cristo de uma vez por todas. Então, a salvação não é algo que nós realizamos, não é algo que nós temos mérito algum na salvação, é algo que Deus realizou e somente Ele poderia realizar. Então, essa parte coube única e exclusivamente para Deus. Agora, a nossa parte é o quê? Isso é muito importante. A nossa parte é sair da nossa zona de conforto e desenvolvermos a salvação que Deus nos deu. O crescimento é obra do Espírito Santo em nós e com nós. Isso é muito importante entendermos essas preposições em nós e com nós. Por quê? Quando Deus ele realiza o crescimento na nossa vida e essa obra é feita através do Espírito Santo, Ele opera em nós, em nossa vida. E também Ele faz com que nós venhamos a sermos instrumentos na mão dEle para que Ele possa operar através de nós. Então, para que nós possamos sermos usados por Deus, primeiro, Deus opera o crescimento em nós, no nosso interior, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração, nos nossos sentimentos, no nosso espírito, na nossa alma. E a partir de então, quando nós somos capacitados de forma sobrenatural pelo poder do Espírito Santo, como nós vemos ali o exemplo do livro de Atos 1, o revestimento de poder que é o Espírito Santo, que capacita cada pessoa a se tornar realmente um filho de Deus genuíno e participar do reino de Deus e ser usado para a pregação do Evangelho. Assim, nós somos transformados e Deus age através de nós. Essa é a primeira parte. Nós temos que entender que a salvação é a parte que Deus realizou e somente Ele poderia realizar, e que nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que desenvolver a salvação na nossa vida, as bênçãos provenientes da salvação, e esse crescimento espiritual Deus opera em nós para que possa operar através de nós. A segunda parte, que é muito importante, é que nós temos que sair do piloto automático. Nós temos um piloto automático na nossa vida, que é os desejos da carne, que são os desejos carnais. E se nós não estamos vivendo realmente seguindo o caminho de Cristo, nós não estamos andando segundo um novo programa, por assim dizer. Nós estamos andando segundo a velha natureza. Quando passamos a servir a Deus, essa velha natureza, ela morre juntamente com Cristo no seu sacrifício. E nós somos ressuscitados, simbolizando o batismo de Cristo na sua ressurreição. Por isso nós temos que viver em novidade de vida. Nós temos que tomar uma atitude. E qual atitude é essa? Nós não devemos atacar somente as consequências dos maus hábitos, mas temos que trabalhar também no centro do problema, na raiz do problema. Então, para que nós possamos realmente viver e crescermos espiritualmente, nós temos que reprogramar o piloto automático e colocar e viver segundo a orientação do Espírito Santo e não a inclinação da carne. E isso só acontece quando nós vamos na raiz do problema. Não adianta atacar o problema de forma paliativa. Nós temos que realmente ir na raiz do pecado e eliminá-lo. Nós temos que reprogramar os nossos pensamentos. Nós temos que encher a nossa mente com a palavra do Senhor. O que mais colocarmos em nossos pensamentos é o que iremos fazer.
pois é através dos pensamentos que temos os nossos comportamentos. Isso é muito fundamental. A própria ciência, a própria psicologia explica isso, que antes de qualquer atitude, qualquer ação, sempre vem e sempre virá um pensamento, seja ele consciente ou inconsciente, como diz a psicanálise. Então nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus, para que possamos realmente reprogramar nossa mente do modo carnal para o modo espiritual, por assim dizer. O que mais nós colocamos em nossos pensamentos é o que iremos fazer, pois é através dos pensamentos que nós temos os nossos comportamentos. E todo comportamento, ele segue um padrão de pensamentos. Então, todo padrão de comportamento, ele sempre segue um padrão de pensamentos. Então, é fácil entender, se nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo, como está lá no livro de 2 Coríntios 5,17, como está lá no livro de Romanos, capítulo 4, capítulo 6, que fala sobre a nossa nova vida, vivendo em justiça, mediante a justiça de Cristo, pelo seu sacrifício. Os nossos padrões de pensamentos vão ser pautados pela palavra do Senhor. E nós não iremos servir aos desejos carnais, e sim ao desejo de buscar a justiça de fazer o bem, de fazer o que é certo, o que é santo e agradável a Deus. Então, finalizando aqui esse estudo, nós temos uma reflexão a se fazer. Nunca é muito tarde para começar a crescer. Então, se você pensa que para você não tem mais jeito, que você estagnou, que você vai ficar parado nesse nível, não tem como você crescer, não pense isso. Isso é um pensamento negativo, isso é a sua mente te enganando. Porque a partir do momento que você realmente quer servir a Deus, você pode ter certeza, basta você querer e Deus irá te capacitar para servi-lo. Então, nunca pense que é muito tarde para começar a crescer. Tá bom? Um versículo para memorizar. É muito importante isso. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 1, versículo 2. Romanos capítulo 12. Tá? Romanos capítulo 12, versículos 1 ao 2, a nova tradução da linguagem de hoje. E o questionário para nós hoje é esse, uma questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Fica aqui então a reflexão. Em que área nós precisamos parar de pensar do nosso jeito e começarmos a pensar do jeito de Deus? Essa é a nossa reflexão. Lembrando que se nós queremos servir a Deus, os nossos pensamentos eles têm que estar em constante preenchimento da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus todo dia, meditando nela, ouvindo louvores, conversando com pessoas espirituais, louvando a Deus, lendo bons livros cristãos. Assim ocuparemos a nossa mente com a palavra do Senhor e o nosso padrão de comportamento será um padrão de comportamento de santificação, que é o que Deus deseja para toda a humanidade. Que Deus abençoe você, que nós possamos continuar esse estudo nos próximos oportunidades e que você possa compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que nós possamos cada vez mais pregar a palavra de Deus nas mídias sociais, onde milhares e milhões de pessoas estão acessando a todo instante. Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui no seu
canal Nova Vida em Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.